Muito bom dia, meu povo, ótimo sábado para todo mundo, ótimo final de semana, chegando com as primeiras notícias do Fluminense por aqui. Bastidores agitados, hein? Amanhã tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, o último antes da data FIFA, e essa data FIFA promete ser bastante movimentada fora de campo, porque a SAF do Fluminense está avançando para sair do papel. Em breve, já nos próximos dias, na próxima semana, o clube vai receber a proposta da Lazuli Partners, que é o fundo que está administrando, né, esse aporte financeiro que será feito pelos 15 torcedores milionários do Fluminense que vão compor esse fundo e investir e adquirir, consequentemente, caso haja aprovação dos sócios, essa SAF do Fluminense. Tem detalhes importantes aqui para vocês, muitas informações, é um vídeo realmente importante que, claro, se você puder, assista até o final, porque está chegando a hora da gente aprofundar o debate, da gente aprofundar a discussão, estamos perto de ter acesso. Bom, aí eu não sei que nível de acesso teremos às informações, aos números, para que, posteriormente, o torcedor, o sócio, possa fazer a sua escolha. Então é um momento muito importante na história do Fluminense. Chegue aqui e deixe o seu like, claro, se você puder. Sempre lembrar no que é demais. O seu comentário é muito bem-vindo e, claro, se inscreva aqui também no canal do Lessa. Verifique se você está inscrito, se não estiver ainda, por favor, dê seu voto de confiança, porque aqui você vai estar muito bem informado sobre o Fluminense sempre. Então vamos lá, as informações que eu tenho para vocês. Ontem à noite, o Fluminense convocou, através do seu conselho deliberativo, vou colocar na tela para vocês aí, porque eu recebi aqui com exclusividade aqui o arquivo que foi enviado para os conselheiros, com a assinatura do presidente do conselho, o Ivan Perrone, fazendo uma convocação extraordinária para o dia 8 de setembro, uma segunda-feira, às 7 da noite. E qual é o motivo dessa convocação extraordinária do Conselho Deliberativo? A atualização do processo SAF. É o que está aqui, é o que consta no documento, então os conselheiros foram convocados. Tá? E qual a intenção da diretoria do Fluminense nesse encontro? É apresentar a proposta, finalmente, a proposta final da Lazuli Partners, repito. A Lazuli é o fundo que vai gerir todo esse aporte financeiro que será feito pelo André Esteves e os outros demais milionários tricolores que vão compor inicialmente esse fundo de investimento. Tá? Isso vinha sendo ajustado nos últimos dias, tempos atrás, naquela última reunião que o Fluminense teve da diretoria com o conselho, que foi transmitida pela Flu TV, naquela oportunidade havia a expectativa de que a proposta estava muito perto de chegar, houve um atraso, né, porque tem todo um trabalho de convencimento ali desses milionários que vão fazer esse aporte, que vão adquirir a SAF do Fluminense. Muita coisa foi ajustada nesse tempo e agora parece que realmente vai sair do papel. Então essa reunião vai ser para apresentar ao Conselho Deliberativo a proposta com os detalhes e também será transmitida pela Flu TV. Então, pelo que eu entendi, vai ser uma reunião de apresentação. E aí, posteriormente, vai haver a votação do Conselho, porque houve também uma discussão lá atrás de que havia uma ideia de que não seria necessário passar pelo Conselho Deliberativo, mas o Conselho vai ter o pé, porque tem um trecho no Estatuto que diz que isso teria que passar pelo Conselho. Enfim, a diretoria e o Conselho chegaram a um acordo de que, de fato, a votação passaria ali pelos conselheiros. Tá? E aí, só sendo aprovada pelo Conselho, é que depois, aí sim, será convocada a Assembleia Geral para a votação dos sócios. Tá? Então esse é o passo a passo e aí, óbvio, a votação final para a transformação do clube em SAF ou não. E a gente espera que até lá a gente tenha todas as informações necessárias para que quem for votarem lá nas Laranjeiras tenha plena consciência do que está fazendo. E aí ontem, então essa reunião vai ser muito importante. Se por um acaso essa proposta não chegar, enfim, vai ter essa reunião do Conselho, mas aí depois vai ter que ser convocada outra para quando a proposta oficialmente chegar ao clube. Bom, ontem foi publicada mais uma coluna no Lauro Jardim, no Globo, afirmando que
A Lazuli Partners está estruturando para comprar a SAF do Fluminense e está prometendo investir 6 bilhões no futebol tricolor nos próximos anos. O montante será usado desde a compra de jogadores até a completa modernização do centro de treinamento de Xerém, em Duque de Caxias, onde as equipes de futebol das categorias de base realizam seus treinamentos. Pelo contrato que será apresentado dentro de algumas semanas ao Conselho, faltou dizer, o clube já recebeu a sinalização por parte do BTG que a proposta vai chegar até o final da semana que vem. Já houve essa sinalização e por isso o Fluminense convocou a reunião para o dia 8, porque tinha que fazer isso agora para ter o tempo necessário para respeitar o estatuto, o tempo necessário de convocação e realização da reunião. E aí, assim, a ideia da diretoria do Fluminense é, assim que receber essa proposta, apresentar imediatamente o conselho. Então, isso quer dizer que a diretoria do Fluminense tem pressa e, ao que tudo indica, quer fazer isso antes da eleição, em novembro. Porque também teve essa discussão. Muitos no clube acreditam que o certo seria fazer a votação da SAF após a eleição do associativo. Mas isso não ficou certo, não ficou alinhado, né, entre diretoria e conselho deliberativo. Talvez entre a diretoria já haja uma definição em relação a isso. Até pelo fato de eles estarem correndo para apresentar no conselho, creio que a ideia seja fazer antes da eleição. Tá? É uma dedução que eu estou fazendo pelas informações que eu tenho. Então, o Fluminense recebeu essa sinalização e por isso fez a convocação para já com a proposta em mãos apresentar aos sócios. Pois bem, vamos lá. Aí, pelo contrato, será apresentado dentro de algumas semanas, ok? E a Lazuli vai indicar o CEO e o diretor financeiro da SAF. O CEO provavelmente vai ser o Mário. Se ele não ocupar o cargo de CEO, aí talvez vá ocupar um cargo de diretor esportivo, algo do tipo. Né? Pode ser também. E aí sai dessa figura do CEO. Não descarto isso não, tá? Mas a intenção é que sim, que o atual presidente Mário Bittencourt comande o futebol da SAF Fluminense que vai ser criado. E aí, pelo contrato que será apresentado dentro... isso que eu já li, a SAF, no entanto, só vai virar realidade se o quadro de sócios... Bom, isso é o que a gente falou. A previsão é que a votação ocorra entre dezembro e janeiro. Os investidores não têm tanta pressa assim para votar, para aprovar. Enfim, e aí, bom, essas são as informações. E uma coisa que eu tenho insistido muito com vocês, batendo muito nessa tecla, e vou continuar batendo. Ontem eu gravei um vídeo SAF, porque saiu lá a notícia de que eles vão ter como prioridade o desempenho esportivo. É um vídeo mais informativo do que opinativo, na real. Que, enfim, tem ali a questão dos dividendos emocionais, né, que vão se preocupar com o desempenho esportivo, que vai colocar o Fluminense entre as principais folhas salariais do país, enfim, tudo aquilo. E aí eu vejo, muitas vezes, uma enxurrada de comentários que, cara, não fazem o menor sentido e eu percebo que a discussão, mais uma vez, ainda mais em ano de eleição, eu acho que essa votação em ano de eleição é muito ruim por isso também, e por isso eu acho que seria o ideal ser depois da eleição. Eu acho que essa votação em ano de eleição é muito ruim por isso também, e por isso eu acho que seria o ideal ser depois da eleição. Quase tudo é politizado. E, gente, desculpa, você pode discordar, você pode concordar, discordar, cada um pode ter a opinião que quiser. Eu não vou politizar a minha opinião. Eu não dependo das pessoas que hoje estão no Fluminense para fazer o meu trabalho. O meu trabalho vai continuar no Fluminense Associativo, no Fluminense SAF, e, portanto, eu quero o melhor para o Fluminense. Quem quiser discordar, tudo bem, fica à vontade. Obviamente, esse é um tema, é um assunto que vai gerar muita divisão, que vai gerar muito debate, e até aí tudo certo. Mas só que eu não vou ficar aqui dizendo que, olha, essa SAF, isso é um esquema para o Mário ser dono eterno do Fluminense, para ele ficar bilionário, né? Eles só querem se aproveitar do Fluminense, não existe isso, é uma porcaria, só tem conflito de interesse. Se você vem até aqui consumir meu conteúdo esperando isso, desculpa, você não vai encontrar. A minha maior missão e responsabilidade vai ser apresentar informação, informar, buscar informação, debater as informações e, claro, só depois que eu tiver acesso a esses detalhes, aos números, é que eu vou ter uma opinião definitiva. Antes disso, eu não vou ter, porque fica tudo no campo da especulação. E aí tem a galera que é pró-SAF ou pró-gestão, que tem que aprovar de qualquer jeito,
que já está no mundo ilusório de que o Fluminense vai ser rico, bilionário, e vai destruir, vai contratar todo mundo. Eu não vou vender ilusão para o torcedor, eu não vou vender ilusão para você que me assiste. E eu tenho falado isso constantemente. Só que a gente fala as coisas e muita gente só escuta aquilo que quer. Eu já há muito tempo falo, olha, pés no chão. Não vamos demonizar a SAF, porque eu não vejo motivo para isso. E nem achar que com o SAF vai ser tudo lindo, maravilhoso e o Fluminense vai virar uma potência mundial. Porque não é assim que as coisas funcionam. Eu cansei de falar isso aqui. Não há garantias nesse processo. A SAF do Fluminense vai ser diferente das outras. E as outras são diferentes entre si. Então não tem como ter garantia. Uma vez que é tomada essa decisão, não volta atrás. Então por isso é importante estar bem informado. Esse é o meu ponto. Eu não vou aqui ficar dizendo que, olha o que eles estão fazendo. Estão querendo tomar o Fluminense de assalto. Vão se enriquecer as custas do Fluminense. Primeiro, esses caras já são milionários, bilionários. Eles estão entrando nisso, obviamente querem ter um retorno financeiro? Obviamente que tem, que querem, como todo e qualquer investidor. E nada mais justo, convenhamos. Eles estão botando dinheiro, quer ter o retorno. O que a gente tem que ter é garantias de que o investimento será feito, de que os aportes serão feitos. 6 bilhões. 6 bilhões em quantos anos? Em 10 anos? Em 5 anos? Esse aporte a 6 bilhões, ele vai ser feito do caixa deles? O que eu quero dizer é que, porque depois de 1 ano, 2 anos, a própria SAF vai rodar com as próprias pernas, e aí você pode dizer que fez um aporte de 1 bilhão num ano, sendo que esse dinheiro veio do próprio clube, das receitas que foram geradas pela própria SAF. Então isso não é aporte de dinheiro vindo de fora e entrando. É um aporte que vai vir consequência de lucros que essa própria empresa vai gerar. Mas aí a roda, está dentro da roda, é o que o time vai produzir de premiação, de vendas e lucros, xerém, são coisas diferentes. Por isso eu estou falando, 6 bilhões, mas 6 bilhões de quê? Ah, mas folha salarial vai ser a maior. A maior quanto? Qual a maior? O Fluminense já está entre as maiores folhas. Vai ser top 3, top 4, top 2? Dívida, qual o comprometimento com a dívida? Prazo de pagamento para a dívida. Ah, eu vou assumir a dívida. Tá, eu posso assumir amanhã uma dívida de 5 milhões, só não vou pagar. Não vou pagar. Ou quando eu vou pagar? Sei lá, depois que eu morrer. Então, é por isso que eu estou falando, de todos os lados, parece que há sempre o extremo daqueles que não querem, e se você não se posiciona contra, é porque você está vendido, é porque você está alinhado com a gestão. Cara, assim, eu tenho paciência zero para esse tipo de opinião, sem embasamento nenhum, infantil, rasa, de pessoas que muitas vezes, não estou falando que é o seu caso, nem todo mundo, não, pelo contrário, mas tem gente que não quer debater. E aí, a SAF tem conflito de interesse. Eu já falei várias vezes isso aqui. Eu não acho um movimento correto. Eu não sou especialista nisso. Por isso eu vou buscar especialista, já falei isso, me comprometi e vou fazer isso. Vou trazer pessoas aqui no Jornada que possam falar com propriedade. Eu não sou conhecedor, eu não sou especialista no mercado financeiro. Eu não sei se é normal uma empresa avaliar, um banco avaliar um negócio e comprar depois. A própria instituição que está avaliando. Então, para mim, não é o caminho legal. Isso não acho bom. Mas daí é algo criminoso, é esquema. Se você quer falar isso, eu não vou falar. Não sei, eu não tenho propriedade para falar isso. Eles vão pagar muito a menos? Outra empresa chegaria e pagaria mais? Porque foi definido pela diretoria do Fluminense que o Fluminense só viraria a SAF nesses moldes. Com um fundo de investimento, com tricolores que vão botar dinheiro no clube porque também amam o clube e tal. Tanto é que em nenhum momento foi escutado proposta de inglês, de árabe, de francês. Só essa proposta. Desde sempre, a condição não, mas se fala no Mário ser o CEO. Aí é outro conflito de interesse. Porque ele é o atual presidente, ele é a atual diretoria quem está conduzindo o processo, onde o atual presidente vai comandar essa empresa que vai vir. E não é que seja uma coisa ilegal, mas pode não ser a coisa mais moral. Mas as condições são essas. As condições apresentadas até agora, tudo caminha para isso. E é o que se tem. Se o sócio que acha que não, o Mário não pode ser o CEO disso, eu sou contra por isso. E porque o BTG avaliou e vai comprar. Vota contra. Vota contra, vai poder votar contra.
Porque aí parece que a gente tem a obrigação de dizer aqui que eu sou contra, isso é um absurdo, o Mário comandar, seguir no comando do futebol do Fluminense, tem que ser outro. Beleza. Mas sabe o que também as pessoas não querem ouvir? É qual a garantia de que esse outro vai ser melhor. E aí se eu falo isso, não, já é vendido. É vendido. Sabe? E as pessoas não querem debater. Qual a garantia? Beleza, vai instituir a SAF, vai buscar um diretor no mercado. Que diretor vai ser esse? Não sei, pode vir um cara muito bom e fazer um puta trabalho, espetacular. Pode vir um cara que não entende nada de Fluminense, cair de paraquedas aqui e fazer um monte de merda, ou não. É só a gente ver o que está acontecendo em algumas SAFs aí. A SAF do Atlético Mineiro foi comprada por torcedores do Atlético Mineiro, e tá aí. Então não tem garantias. Há um caminho, que ele está bem claro, está bem evidente, e aí a gente vai depois ter os detalhes e a partir desses detalhes formar uma opinião definitiva e depois o sócio para votar. É simples. Então o meu objetivo aqui é trazer argumentos pró, contra, é questionar, a gente tem que questionar. A gente tem a obrigação de ter um senso crítico, de confrontar, para justamente gerar as respostas que a gente quer ter. Mas eu não vou ficar aqui produzindo conteúdo para ganhar só o like da galera que é contra ou o like da galera que é a favor. Eu vou falar dos dois lados aqui. Não tenho rabo preso com ninguém, eu não sou comprometido com ninguém, então eu vou aqui para dar a minha opinião e ponto. Se você quer consumir só um conteúdo de quem só fala mal, de que acha uma merda, que é tudo uma merda, que nada presta, que é só bandido, que querem roubar o Fluminense, você procurar e você vai encontrar. Aqui esse não vai ser, a minha abordagem não vai ser essa. Tá? E eu estou sendo bem sincero em relação a isso, porque, de novo, é um assunto muito importante que vai mudar o rumo da história do Fluminense. E não se pode haver leviandade nisso. Não se pode haver irresponsabilidade. Desinformação. Tá? Então a minha preocupação vai ser sempre essa. Não vendo ilusão. Não acho que vai vir SAF e não vão ver, as joias de Xerém vão virar patrimônio. Peraí. Que tem um dividendo emocional. Pô, quem bota dinheiro nisso, não que o cara não seja apaixonado pelo Fluminense. O André Esteves pode amar o Fluminense, ser apaixonado pelo Fluminense, mas ele está botando dinheiro. E na bola dividida, vão pensar no dinheiro. Quem pensa só no clube é o torcedor que se mata, que vai ao estádio, que viaja, que fica nem maluco aí. Porra, que toma uma porrada, perde e fica a semana inteira mal. Esse é o torcedor, que muitas vezes não tem nem para... Vai sair um final de semana, tá sem grana, mas vai no jogo, porque é a paixão da vida dele. Esse é quem sofre, de verdade. Essas pessoas estão entrando no negócio. Quando você entra no negócio, todo mundo tem seu objetivo, de lucrar, de ganhar, e eles não estão errados em querer lucrar. O que tem que ser garantido ao clube, à empresa, é que os compromissos assumidos sejam cumpridos. É que os aportes sejam feitos e sejam explicitados lá as formas como eles vão acontecer. Que a dívida seja abatida. Que haja uma proteção para o Fluminense. É isso que tem que ser prioridade nesse debate. Se o Mário vai ser CEO, se não vai, se isso vai dar certo, se não vai, não tem como saber. E eu não vou dizer que vai ser uma merda, porque eu não sei. Eu não sei se vai ser. Pode dar muito certo, pode não dar. Pode vir outro cara e depois... E ele como CEO, ele vai ser um, entre aspas, funcionário dessa empresa, ele pode ser demitido lá se o trabalho não for bom. Então eu quero o melhor para o Fluminense. Sei que você que está aí também quer o melhor para o Fluminense. E aí sim é necessário senso crítico, é necessário um olhar crítico, até porque tem muita coisa errada com a SAF, muita SAF dando um monte de merda aí. A gente tem exemplos ruins e o Fluminense está partindo para um modelo diferente. Então a gente tem que ter realmente essa preocupação, fazer todos os questionamentos que forem necessários, mas com embasamento, com informação, com o norte, com sensibilidade, com coerência. É o que eu vou tentar fazer aqui. Tá? E aí quem quiser consumir conteúdo de só quem é contra, que não pode, que é um absurdo, vai encontrar a galera que acha que virar SAF vai ser uma Disney, que vai estar tudo certo, maravilhoso, Fluminense rico, vai contratar todo mundo, vai ser campeão de tudo. E eu nunca vou falar isso, jamais. Tá? Então, enfim, é isso. Foi aprofundei um pouco mais muita coisa que eu já vinha pensando com as informações que eu tinha para acrescentar para vocês. Tá? Olha só, antes da gente fechar aqui o vídeo, vai lá,
corre lá na Golcase, porque tem muita coisa lá e muita promoção, novidade também. Por exemplo, essa garrafa térmica aqui, você pode, olha só, personalizar, isso já não é novidade, todo mundo sabe, mas você pode colocar a sua foto aqui, cara. Olha só, você pode colocar a sua foto. Galera que gosta aí, eu não sou muito disso não, mas você pode colocar a foto com seu filho, foto com seu pai, foto com sua mãe, por R$ 159,90. Utilizando o cupom JORNADA, você paga mais barato. Aqui já tem 38% de off. Se você utilizar o cupom JORNADA, vai ter mais desconto ainda. Tá? E tem tamanho 950, 650 ml, 1.200. Cara, vai lá, capinha de celular, você compra uma, leva duas para casa, o preço sai absurdamente baixo, é um negócio inacreditável. Olha só as capinhas, olha. Só capinha bonita, só capinha linda, é copo térmico, muito barato, sendo R$ 109,90. Utilizando o cupom JORNADA, você vai pagar mais barato. O que não falta é produto de qualidade na Golcase, de excelência. Então vai lá, aproveite o cupom JORNADA para você pagar ainda mais barato e conferir todas as promoções que tem por lá. Olha só, a garrafinha Urban, que é um pouquinho menor, R$ 89,90. Cara, é metade do preço, cara. Isso sem o cupom. Olha só, a jarra, que eu falo a jarra grandona, que é o copo térmico enorme aqui também, muito mais barato. Vai lá, tá? Seja feliz, utilize o cupom JORNADA. Bom, e só para a gente fechar, Kevin Serna não foi convocado para disputar os jogos da seleção colombiana nas eliminatórias. Uma pena, né? Porque uma pena para o Serna, mas é bom para o Fluminense, porque ele vai estar 100% para o jogo da Copa do Brasil, o jogo de volta contra o Bahia, que vai ser um dia depois, né, da data FIFA. Então isso poderia complicar um pouco. Bahia, por exemplo, vai ter complicações com o Jean Lucas, porque vai estar com a seleção brasileira, foi convocado pelo Ancelotti. O Santiago está na seleção colombiana, perdão, o Lúcio Rodrigues pode ir para o Uruguai. Então, enfim, o Lúcio não está garantido ainda, na verdade, né? E o Fluminense também tem o Soteldo. O Soteldo foi convocado pela seleção venezuelana e o Lescano também deve ser convocado pela seleção paraguaia. Mas são jogadores que não são titulares, não são prioridades. O Serna, sim, seria uma prioridade. Então é ruim para o Serna, obviamente, uma pena, mas para o Fluminense acaba sendo bom. E aí resta saber qual vai ser a estratégia do Bahia para tentar. O Jean Lucas não deve ser titular, então para tentar um voo fretado, chegar aqui no dia do jogo, enfim, compromete, né? Sem dúvida alguma compromete. Fechou, pessoal? É isso, a gente volta assim que possível com mais informações, agora com o Fluminense indo para Santos hoje, né? O jogo amanhã na Vila Belmiro, a gente vai ter informação de lá com a nossa reportagem do Jornada KTO 1902, ao lado com o Cauã Tinor, que é a nossa equipe também chegando neste sábado para mais uma cobertura, tá bom? Um abraço, tamo junto, valeu!